Shalom, meus queridos, mais uma vez a todos que estão acompanhando esse trabalho nessa rede social. Obrigado pela participação daqueles que têm acompanhado esse trabalho desde o dia 13/7. Meu nome é Moré Fábio Pires e nós estamos iniciando mais um tema, mensagem 80 do podcast Canal Fábio Pires, com o tema A Carta de Segundo a Kefa. E nós vamos fazer uma leitura muito importante no final dessa carta, segundo a Kefa, capítulo 3. Você pode nos encontrar nas redes sociais, pelo Instagram, os endereços estão aí. Você pode também nos encontrar na Livraria Kedushá, em @Livraria Kedushá, também no Instagram. Você pode nos encontrar com mensagens pelo Twitter. Se você quiser enviar um e-mail para nós, com dúvidas, esclarecimentos, perguntas, fiquem à vontade, fabio73b@gmail.com. Ou se você quiser fazer parte de um dos nossos grupos de WhatsApp, você envia um e-mail para fabio73b@gmail.com. E nós vamos colocar os irmãos, aqueles que se interessarem, claro, em participar dos nossos grupos. São dois grupos, o grupo Estudos Origens Hebraicas e o grupo Estudos do Judaísmo 2, para pessoas que já estão mais apuradas dentro da Teshuvá. Obrigado, então, pela participação de todos. A nossa mensagem será uma mensagem mais curta, como de costume. Nós estamos enfrentando grandes problemas já por certas decisões políticas nesse país, como os irmãos souberam, e nós teremos pela frente, infelizmente eu não posso dizer ao contrário, mas teremos grandes períodos de trevas, e nós estamos sendo já apurados, estamos já sendo alertados pelo Eterno. Não é tempo mais de brincar, irmãos, é tempo de nos consertarmos, é tempo de você pedir perdão àqueles que você ofendeu, é tempo de você pedir ao Eterno por misericórdia, pela sua Hesed. É tempo de pedirmos ao Eterno por proteção. Nós não estamos mais lidando com um tempo de outrora, um tempo anterior. Hoje nós já estamos lidando com um tempo de aperto. E nós precisamos, e você precisa, agora estou enviando uma mensagem para você que acompanha o nosso trabalho. Você precisa mudar a sua vida. Como muitos de nós temos mudado e temos nos arrependido dos nossos pecados, em viver em controle, em um policiamento próprio, num autocontrole daquilo que nós pensamos e falamos, daquilo que nós fazemos. Não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de estarmos em zona de conforto. Se você quiser levar essa mensagem em consideração, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Se você achar que nós estamos aqui, na verdade, exagerando e que isso é um mero devaneio da minha parte, um exagero, qualquer tipo de teoria da conspiração, então infelizmente essa mensagem não será para você. A carta de segundo a Kefa, dentro do Novo Testamento, né, chamada da Brit Hadashah, nós temos uma definição muito interessante desta carta. A carta de segunda Kefa, ou conhecido como segunda Pedro, é uma segunda epístola do apóstolo Kefa, Shimeon Kefa, conhecido como Pedro. Um dos livros da Brit Hadashah, escrita provavelmente por volta de 66 da nossa era. Bem, o local mais provável onde a epístola, onde a carta teria sido escrita é a cidade de Roma. Porém, há quem diga que esta carta é o último escrito do Novo Testamento, da Brit Hadashah, sendo escrita no fim do século I ou até em meados do século II. Os destinatários e o propósito dessa obra. Bem, os prováveis destinatários da carta seriam a Kehilá, a congregação messiânica como um todo. Então, não judeus e judeus messiânicos que criam em Yeshua, espalhados pela Ásia Menor, que seriam as mesmas comunidades da primeira epístola, onde se proliferava o gnosticismo. O propósito dessa obra é advertir os Netzarim, advertir os messiânicos contra os ensinamentos de falsos mestres,
exortando-os a continuar crescendo na fé e no conhecimento de Yeshua, o que demonstra uma forte semelhança com a epístola de Yehudá. Bem, o conteúdo dessa carta: sabendo que seria morto pela sua fé, Shimeon Kefa diz que buscaria meios para que suas mensagens pudessem continuar sendo propagadas após o seu martírio, como está marcado em 2 Kefa, capítulo 1, versos 12 a 15. Dividida em 3 capítulos, a epístola aborda brevemente a certeza sobre o retorno de Yeshua HaMashiach, fazendo uma interessante comparação com o dilúvio na época de Noah, explicando que a terra seria ou será julgada pelo fogo. Ao final, Kefa recomenda que todo aquele que segue ao Eterno através do testemunho de Yeshua deva esperar o retorno de Yeshua e viver com retidão, estudar as Escrituras, buscar o seu crescimento, fazendo uma menção às epístolas de Shaul HaShaliach, as quais já estariam sendo deturpadas desde aquela época, como está marcado em 2 Kefa, capítulo 3, versos 15 a 16. Nós faremos um estudo especial sobre isso, mas já mencionamos em outros podcasts. Devido às diferenças no estilo textual em relação à primeira epístola, a autoria de 2 Pedro, 2 Kefa, muitas vezes chegou a ser colocada em dúvida nos primeiros séculos, conforme defendia o historiador Eusébio de Cesareia, já que não fora citada antes de Orígenes no começo do século III. No entanto, Jerônimo de Estridão, que é o autor da Vulgata Latina, esclareceu que as diferenças no estilo textual entre as duas epístolas de Kefa podem ser explicadas. É que na segunda carta, o Talmud não teria recebido a ajuda de Silvano na sua redação, conforme houve na ocasião anterior. Então nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, na verdade. É uma carta curta, mas a gente consegue fazer a leitura do capítulo 3 para que a gente possa demonstrar para os irmãos a mensagem de esperança, na verdade, que foi dada, né? E agradecemos mais uma vez os irmãos que têm entrado, que estão acompanhando esse trabalho. Já é hora de nos prepararmos, irmãos. Ok? A partir de hoje, as nossas mensagens serão mensagens mais acirradas, mais sérias. Atenham-se ao conteúdo do que nós estamos comentando, por favor. No chat, evitem comentarem sobre outros assuntos que não estejam ligados, por favor, com relação ao tema que está sendo colocado. Eu sei que eu posso contar com a colaboração dos irmãos nesse sentido. Muito obrigado mais uma vez a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos chegando em momentos já tenebrosos, nós temos que fazer decisões. Você está preparado para fazer decisões na sua vida? Decisões que vão contrariar o seu cônjuge, que vão contrariar os seus filhos, que podem contrariar os seus pais, que podem contrariar os seus parentes em geral, que podem contrariar os seus amigos, que podem contrariar os seus amigos dentro da sua empresa. Decisões das quais nós não podemos nos deixar levar por obrigações que estão sendo impostas nesse país, que atingem inclusive a nossa liberdade de querer. E nós já estamos muito próximos da marca de Satanás, da marca da besta. Já estamos vivendo momentos, talvez os últimos anos, em que isso será verdadeiramente implantado, porque a partir do momento que se obriga a uma população a aceitar uma determinada atitude sanitária, diga-se de passagem, né, de saúde, isso é feito na base da força, isso não é correto e não está condizente com a liberdade civil, inclusive, que nós temos. Isso infringe a nossa liberdade civil. Falaremos isso melhor nos nossos grupos de WhatsApp, falaremos sobre isso melhor nos trabalhos que nós vamos realizar, inclusive fora daqui do YouTube, mas aqui a gente vai continuar falando. Eu já costumo dizer que não tenho problema com essa parte de falar sobre mensagens. Eu quero mandar também um abraço para o nosso irmão Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada, que está colocando alguns vídeos muito importantes, e também, mais destacadamente, ao nosso irmão Felipe Cunha, do canal Roxo Felipe Cunha, também com mensagens muito intrépidas. As outras pessoas, infelizmente, talvez não estejam abordando certos assuntos da maneira como deveriam abordar, talvez por medo, receio de terem seus canais
derrubados. Aqui nós não temos problema com isso, com esse tipo de atitude. Nós já estamos acostumados, inclusive, a falar da palavra de Hakadosh Baruch Hu, bendito seja Ele. Divulgue este canal, tratem da divulgação desse canal, por favor. Deixem o seu like. E aqui nós temos muitas mensagens, nós estamos já na mensagem hoje número 80, são 81 mensagens que foram colocadas desde a mensagem de abertura no dia 13 de julho, e hoje você tem acesso a mais um tema que nós estamos abordando dentro desse trabalho. Então agradecemos mais uma vez, irmãos, muito obrigado a todos que estão participando em um momento que nós estamos vivendo, na verdade, de concentração. Então, o que eu falar aqui, irmãos, levem em vossas orações. Vocês não precisam dar crédito 100% para mim, não estou fazendo aqui seguidores, não tenho com esse compromisso. Nós estamos levando seguidores para Yeshua, tá? Isso é muito importante. Eu dispenso qualquer tipo de reconhecimento, nós não estamos aqui para isso, tá, irmãos? Há pessoas que também falam isso, mas no fundo, porque eu tenho percebido em canais de YouTube, pessoas que falam isso, eu não quero reconhecimento, não preciso, agradeço, tal, mas no fundo o ego dela está sendo alimentado lá pelos seus 250 mil seguidores, 500 mil seguidores. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, viu, irmãos? Muitíssimo cuidado com isso. Toda honra, poder, kavod, todo louvor sejam dados para o Eterno, única e exclusivamente. Somos apenas instrumentos da mensagem dele. Vamos fazer então a leitura da nossa brahá, né? Muito importante. Na página 65 da Bíblia Judaica Completa do Dr. David Stern, que diz: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua bin Hak meshichenu goalenu moshienu kapohatenu va'adonenu ve'et sefrei brehit ha'adasha le'amenu lechol hamim. Baruch atah Adonai, noten Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito seja o Eterno, que nos deu mais um dia para que pudéssemos acordar e pudéssemos desfrutar do estudo, da leitura da sua palavra. Segundo aqui foi capítulo 3. Diz assim, Bíblia Dr. David Stern: Queridos amigos, escrevo-lhes esta segunda carta. Em ambas, tento despertá-los com estas lembranças, para que vocês tenham em mente as predições dos santos profetas, o mandamento dado pelo Senhor e Libertador mediante seus emissários. Em primeiro lugar, entendam isto: nos últimos dias surgirão escarnecedores, muito parecido com a carta de 2 Timóteo, essa mensagem final, tá, irmãos? Também no capítulo 3. Repito, nos últimos dias surgirão escarnecedores seguindo seus desejos e perguntando: onde está a prometida vinda dele? Porque nossos pais morreram e tudo segue como era desde o princípio da criação. Contudo, desejando muitíssimo estarem certos disso, não notam o fato de que, pela palavra do Eterno, há muito tempo, existem céus e terra, surgida da água e existente entre as águas, e que por causa dessas coisas o mundo naquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando os ímpios serão destruídos. Então, da mesma forma que no Mabul, no dilúvio, o mundo foi destruído pela água, que nós tínhamos comentado que a água tinha uma propriedade curativa, era bem diferente da água que nós temos hoje, né? A água ela agiu para a morte, por isso que ela perdeu, na verdade, a sua propriedade, inclusive, sobrenatural, perdeu em grande parte. Esse tipo de informação a gente resgata dentro das informações dos sábios judeus. E dentro disso, a água de hoje, né, que nós temos, como eu disse, ela é diferente, né? Vamos dizer assim, seria uma água enfraquecida. Entretanto, a morte que ocorreu pela água naquela época, a destruição, né, e a purificação do mundo naquela época, ocorrerá agora a mesma purificação, só que pelo fogo, tá, irmãos? Então, existe também dentro da Brit Hadashah o tema do batismo, né, da Tevilá,
dada pela água e da Tevilá dada pelo fogo. Então nós passamos pela Tevilá da água e passaremos agora pela Tevilá do fogo. Por que terá que ser assim? Porque o mundo se encontra em uma terrível condição espiritual, onde tudo aquilo que nós vemos, observamos como blasfêmia perante ao Criador, está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Muitos de nós não queremos enxergar isso. Então essa mensagem fica a primeira reflexão. Quanto você está enxergando este mundo tenebroso e tudo aquilo de ruim, de mal que está acontecendo? Será que você está enxergando isso como algo natural? Será que você acha que o aborto é algo natural, que deve ser especificado e liberado? Será que a pedofilia tem que ser considerada aí como apenas uma doença e não um crime? Será que as mortes que acontecem, né, os homicídios, os crimes em várias regiões do país, né, em várias capitais do país, a violência exacerbada, às vezes uma palavra que é mal dada, a pessoa já saca o revólver e já mata o seu oponente. Que tudo isso que nós estamos vendo, isso é normal, irmãos. As guerras, as disputas políticas, as corrupções, os países em corrupção. Então nós precisamos verdadeiramente deixar claro, irmãos, de que nós hoje estamos vivendo num período tenebroso, como talvez nunca se viu na face da terra. E mediante a isso, o Eterno vai trabalhar, né, o Eterno vai precisar fazer uma purificação enorme, gigantesca. Então é isso que já existia. Observem, isso já existia há 2000 anos, na época de Shimeon Kefa. Nós vivíamos o Império Romano, irmãos, que era uma tragédia para Israel, principalmente. Não é? E no mundo havia impérios, no mundo havia o pecado, predominava o pecado. Então isso, mais uma vez, faz com que nós tenhamos, e nas palavras de Shimeon Kefa dizendo que Yeshua voltaria no final dos tempos, e ele atenua, né, ele agrava como estaria a situação no final dos tempos. Vamos continuar lendo o verso 8, segunda Kefa, capítulo 3, verso 8. Além do mais, queridos amigos, não ignorem isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Linguagem representativa significa que o tempo para o Eterno é extremamente relativo. Não é o tempo chamado o tempo Cronos, inclusive usado com o nome de um demônio, para quem não sabe. Não é a cronologia que impera de 24 horas. Para nós, sim, porque nós estamos num outro tema dimensional, num outro espaço dimensional. Para o Eterno é completamente diferente, como se o tempo não tivesse passado. O Senhor, Adonai, não é vagaroso no cumprimento da promessa, como algumas pessoas pensam, que ele já dá a prova disso, né? Ao contrário, ele é paciente com vocês. Então, se está tudo demorando, tomando muito tempo, é sinal de que o Eterno está dando chance, oportunidade para as nossas vidas. As pessoas não reconhecem isso. Muitas pessoas falam assim: volta logo, Yeshua, ou os cristãos, né? Maranata, Senhor Jesus. Olha, irmãos, se Mashiach não voltou agora, porque não é o momento dele voltar. E ele vai voltar. Ele estará conosco. Mas a situação no mundo será uma situação caótica, muito pior do que já se encontra hoje. Então, o objetivo dessa mensagem é trabalhar o quê? Como nós lemos a definição. É trabalhar o alerta para que aqueles que servem ao Eterno, principalmente pelo testemunho de Yeshua HaMashiach, possam estar firmes na sua presença, com santidade principalmente. Continuando dentro do verso 9, segundo a Kefa, capítulo 3, ele diz: não é seu propósito que ninguém seja destruído, mas que todos deem as costas aos pecados. Entretanto, atenção agora, o dia de Adonai, o dia do Senhor, que inclui a vinda de seu filho Mashiach, virá como um ladrão. Naquele dia os céus desaparecerão, com um grande estrondo, os elementos serão derretidos e desfeitos, e a terra e tudo que nela há será queimada. Visto isto,
visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas vocês deverão ser? Vivam de maneira santa e piedosa, enquanto esperam pelo dia do Eterno e trabalham para apressar a sua vinda. Aquele dia trará a destruição dos céus pelo fogo. Os elementos se derreterão com o calor. Nós, porém, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais a justiça se sentirá em casa. Portanto, queridos amigos, enquanto esperam essas coisas, façam tudo o que puderem para serem encontrados por ele sem mancha ou defeito e em paz. E pensem na paciência de nosso Senhor como libertação, como também nosso querido irmão Shaul lhes escreveu, que ele menciona Shaul HaShaliach, ele menciona o apóstolo Paulo, com a sabedoria que o Eterno lhe deu. De fato, ele fala sobre essas coisas em todas as suas cartas. Elas contêm pontos difíceis de entender, coisas que os indoutos e os instáveis distorcem para a sua destruição, como também o fazem com as outras escrituras. No entanto, vocês, queridos amigos, pelo fato de saberem essas coisas de antemão, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos ímpios e caiam de sua posição segura. Continuem crescendo na graça, isto é, na Hesed, e no conhecimento de nosso Senhor e Libertador, Yeshua HaMashiach. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Então, a mensagem aqui é uma mensagem muito objetiva, que nos dá a entender de que muitos já contestavam a volta de Yeshua, já naquela época, irmãos. E muitos traziam essa dúvida, o conceito da dúvida da volta de Mashiach, porque já escutavam, pasmem, 30 anos depois, 30 e pouquinhos anos depois da morte de Yeshua, de que ele retornaria, porque a promessa dele foi muito forte. Lembrando que Shimeon Kefa provavelmente foi um daqueles que viram a ascensão de Yeshua aos céus. Por isso que a definição da palavra apóstolo, significa única e exclusivamente aquele que viu a ascensão, que andou com Yeshua e que viu a ascensão de Yeshua. Por isso que no meio cristão as pessoas falam apóstolo fulano de tal. Isso está errado, isso é errôneo, porque eles não conhecem a definição da palavra apóstolo. Então eles não podem colocar a si mesmos como apóstolos. Isso vai de disputa de ego, de posição, de cargo, de pessoas que infelizmente querem louvar a si mesmas, não querem dar a kavod para o Eterno, bendito e exaltado seja o seu nome. Então nós temos hoje, dentro dessa mensagem, algo voltado para a realidade dos dias atuais. Então ele cita que o mundo será o quê? Queimado, e que o dia de Adonai virá como um ladrão. E isso é muito importante. Tá? Os dois temas estão coligados. Então ele fala que o dia dele será como um ladrão, isto é, virá de maneira inesperada, e que naquele dia os céus desaparecerão com um grande estrondo. Elementos serão derretidos e desfeitos, e a terra e tudo que nela há será queimada. Então, tudo será queimado na terra. Quando ele fala sobre queimado, se nós lemos os livros de Daniel, Ezequiel, também podemos fazer um trabalho muito específico sobre isso, dentro das profecias dessas duas obras do Tanar. O termo para queimado se refere especificamente a guerras que acontecerão. E hoje, que tipo de conflito que nós vivemos, se não de guerras nucleares? O livro de Ezequiel fala sobre ele ver pessoas derretidas. Isso tem a ver com, muito provavelmente, com catástrofes nucleares. Então a gente precisa situar os irmãos nesse sentido, irmãos, porque a recomendação de Shimeon Kefa, nos termos da carta, bem, se tudo isso vai acontecer, de que modo deveis viver? De maneira íntegra, de maneira piedosa, de maneira honesta, se desviando dos pecados. Isso é muito importante, é isso que nós precisamos buscar. Eu já digo, é isso que basicamente todos os dias eu penso na minha vida, e isso tem custado uma série de pontos na minha própria vida, conflitos com pessoas, com
conflitos de pensamentos, pessoas que não aceitam certas mensagens. Eu acho interessante que as pessoas dizem que servem a Yeshua, mas agem de uma maneira, muitas das vezes, totalmente contrária, né, àquilo que Yeshua nos colocou. Então, sendo impiedosos, sendo implacáveis, pessoas que ainda precisam passar por uma estrutura de techuvá dentro dos próprios corações, né? Nós lemos, inclusive, fizemos estudo na semana passada, de Romanos 2, que a circuncisão do coração ela é fundamental, e as pessoas não estão trabalhando a circuncisão do coração. E aqui nós vamos falar ainda mais sobre isso. Se você trabalha a tua circuncisão física e não trabalha a tua circuncisão do coração, a tua física não vai te ajudar na salvação, hein? Toma muito cuidado. Tomemos muitíssimo cuidado, principalmente aqueles que estão nos ouvindo, que estão por trás, às vezes não se manifestam, ou estão aqui, como eu falei na semana passada, de maneira estratégica. É fundamental que nós estejamos, né, na verdade, preparados para que tudo o que vai acontecer seja recebido, mas que nós estejamos com o nosso espírito preparado para o eterno. Irmãos, prestem atenção no que eu vou colocar, por favor, e falo para o bem de todos vós. Seremos perseguidos. Se você se mantiver na tua posição espiritual, o mundo não vai lhe retribuir da maneira como você espera. Nós seremos perseguidos, nós teremos problemas muitas vezes com os da nossa própria casa, que não têm o mesmo tipo de pensamento. Então que nós nos voltemos para a Torá, para o cumprimento da Torá. Há pessoas que já estão tendo problemas seríssimos, como nós comentamos, apenas por causa da palavra Torá. Olha que coisa incrível. E se dizem pessoas que servem ao Eterno pelo testemunho de Yeshua HaMashiach. Nós precisamos nos voltar para o cumprimento de mandamentos num sentido espiritual. Nós não temos, na verdade, a obrigação de ficar nos mostrando, nos exibindo para ninguém, porque nós podemos ter, de repente, um conhecimento maior do que o nosso irmão, ou porque nós podemos ter mais experiência dentro do retorno do que o nosso irmão, do que a nossa irmã. Muito pelo contrário, nós devemos ajudar essas pessoas. Então, o conhecimento que você tem, aquilo que você recebeu por parte do Eterno, ajude a quem necessita, porque há hoje muitas pessoas que já estão se perdendo, recebem, na verdade, esse toque, esse trabalho de fazer um retorno às raízes hebraicas, mas não sabem o que fazer, irmãos, porque nas suas cidades não há uma congregação, ou porque dentro das suas casas estão sendo perseguidos, e Yeshua disse que seria assim. Então vamos abrir os olhos nesse sentido. Você, irmão, irmã, retire-se daquilo que desagrada ao Eterno. Observe o tipo de roupa que você usa, santifica a tua roupa, santifica aquilo que você ouve, santifique-se aquilo que você assiste, retira aquilo que é desagradável, que você sabe, que já testificou no teu ouvido que não é agradável para o Eterno. Não importa, irmãos, se o teu cônjuge, se o teu pai, se a tua mãe vão achar isso estranho, principalmente nesses tempos agora que nós estamos passando por causa de celebrações pagãs como Natal e Ano Novo. As duas, retirem-se disso, irmãos. Se vós sabeis já que isso não é agradável para o Eterno, a gente não pode nem entrar e nem se sentar e nem cumprimentar parentes, irmãos. Porque se nós fizermos isso, a pessoa chegar para você e falar Feliz Natal, você fala Feliz Natal também, você já compartilhou daquele espiritual com a pessoa. Vamos entender isso de uma vez por todas, irmãos. Mas fazendo isso com amor, explicando isso para a pessoa. É um momento que nós não podemos nem estar com as pessoas, e quem pensa dessa maneira precisa rever conceitos. Ah, mas eu não trabalho, eu não estou participando, mas eu vou lá, vou dar uma passadinha lá. Não tem esse ponto de passadinha, irmãos. É um momento muito difícil, é um momento que muitas pessoas a techuvá afrouxam por causa do sentimentalismo de seus parentes. Então, se você fizer isso, quando houver mais decisões mais pesadas para você tomar, você não vai conseguir tomar as decisões por causa do sentimentalismo dos seus parentes, por causa do choro da sua mãe e do seu pai. Nós estamos passando por um momento agora de divisão, de separação do joio e do trigo, irmãos.
Tomem vossas decisões. Nós seremos perseguidos. Entendam isso de uma vez por todas, irmãos, pelo amor do Eterno. É hora de fazer decisões, de tomar decisões. Santifiquem vossas vidas. Orem mais. Parem de dar atenção muitas coisas materiais. As coisas materiais não serão levadas para nós, para o Olam Rabá. Você quer verdadeiramente uma redenção, uma Geulah na sua vida? Coloque certas coisas que desagradam o Eterno, e você sabe, porque isso é algo muito individual. Separem isso, irmãos, por favor. É um conselho que eu dou para vós, de experiência da minha própria vida que eu estou levando perante a Hakadosh Baruch Hu, bendito seja Ele. Arrependam-se dos pecados. Às vezes ontem você falou alguma coisa ruim para uma pessoa, se arrependa, peça perdão ao Eterno, peça perdão também a essa pessoa, deixe o teu orgulho de lado, isso é fundamental. Porque nós seremos julgados, irmãos. É o tempo da sacudidura, colocaram peneira, sim, é verdade. Sacudidura é separação, Yeshua falou sobre isso. Por que que muitas pessoas não querem enxergar isso? E estão orgulhosas dentro da Teshuvá, por exemplo, porque possuem conhecimento, porque leem o Talmud. Ora, e daí que leem o Talmud? Ou Hatanya, por exemplo? Eu tenho todas essas obras na minha casa, não me vanglorio por isso, e há pessoas que estão querendo crescer para cima de outros queridos e amados irmãos, humildes irmãos, pelo conhecimento que tem. O conhecimento não vai levá-los para a salvação. Mas as nossas atitudes, as nossas obras, testificarão perante o nosso espírito, perante a Hakadosh Baruch Hu, bendito e exaltado seja o seu nome. Portanto, dentro dessa carta, em 2 Kefa, ele diz que nós temos que ter um comportamento condizível com o Espírito do Eterno. Que possamos fazer uma reflexão fundamental, uma reflexão forte em todos esses momentos nas nossas vidas, dia a dia, momento a momento, e eu volto a endossar e atenuar este momento que nós estamos vivendo de paganismo, de festa de Saturnália e depois festa ao deus Janus, que esse nome seja repreendido. Que até os próprios judeus que celebram Rosh Hashanah estão celebrando o 1º de janeiro, como se o Eterno estivesse contente com essa atitude. Judeus já, inclusive nossos irmãos judeus, que já se secularizaram e perderam o temor e o tremor perante a Hakadosh Baruch Hu, bendito e exaltado seja o seu nome, e agindo como se nada estivesse acontecendo. E muitos irmãos também cristãos que sabem que essas datas são indevidas e vão continuar a provar dos manjares pagãos e estarem dentro de uma ideia, ou dividirem aquele momento espiritual da reunião do Espírito de Natal. Não existe Espírito de Natal, irmãos. O que existe é o Espírito do Eterno, bendito seja o seu nome, Criador dos céus e da terra, o Elohim de Avraham, Isaac e Yaakov. Não existe Espírito de Natal, isso é falsidade. Isso é enganação, da qual eu participei tantos e tantos anos na minha vida. E muitos irmãos da Teshuvá participam disso. Isso é um alerta para vós, se vós quiseis levar essas palavras em consideração, bendito seja o Eterno. E se eu estiver errado, que o Eterno me corrija. Como eu sei que eu não estou errado, então estou fazendo o trabalho da obra do Eterno. Porque a certeza que eu tenho de você estar dentro de um local com uma grande árvore de Aserá ou Asherá, que é o pinheiro, que representa, na verdade, a abominação, como está marcado em Jeremias 10, as pessoas não sabem disso. E quando sabem, ainda assim fazem vista grossa, permitindo inclusive que se coloque pinheiros dentro das suas casas. É tempo de tomarmos decisões. Não é tempo mais de fraquejar. Estamos falando em dezembro de 2020. As portas da vinda da marca da besta e as portas dessa conjunção que está acontecendo entre os planetas, que não é estrela de Belém coisíssima nenhuma, porque não anuncia o nosso Mashiach, anuncia o anticristo, anuncia o anti-Mashiach. Abris, vossos olhos por isso. Muitos de nós estamos sendo enganados, irmãos, com falsas conversas. Este sistema não trabalha para o Eterno.
E os Talmidim de Yeshua já sabiam disso, desde aquela época, e esta carta revela este ponto muitíssimo importante. Mensagem número 80 do podcast Canal Fábio Pires. A mensagem, a carta de segundo a Kefa. Agradecemos a todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Se alguém tiver alguma dúvida, principalmente aquilo que eu falei hoje, se alguém tiver alguma dúvida, pode nos enviar um e-mail. Não pode participar de jantar, nem de almoço, nada, para quem fez o comentário. Não pode fazer isso, irmãos. Mas conversem com vossos parentes, falem com eles. Porque se vós sabeis a verdade, não compactuem, então, com a mentira. É essa a posição espiritual que nós devemos tomar nas nossas vidas e muitos estão fraquejando, infelizmente. Bendito seja o Eterno. Muito obrigado por aqueles que ouviram esta mensagem, uma mensagem de carinho, de alerta a todos vocês. Nós precisamos fazer isso. Precisamos trabalhar essas mensagens, precisamos alertar as pessoas. É fundamental que façamos isso, irmãos. Estamos já vivendo num tempo de separação entre o joio e o trigo, como o próprio Yeshua disse isso. E Salmos 1 fala sobre isso também. Temos agora que dar valor às palavras, principalmente do nosso Messias, Yeshua HaMashiach. Muito obrigado. Que o Eterno vos abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Voltamos amanhã, se o Eterno nos permitir que estejamos aqui, que possamos abrir os nossos olhos, a Ele toda a honra, poder e louvor para todos sempre. Nós te louvamos, Pai, mais uma vez, pedimos a tua ajuda e as tuas bênçãos para todos esses irmãos queridos que estão nos assistindo, aliás, que estão nos ouvindo. Pedimos que o Senhor abra as mentes e os corações nesse momento com a tua Ruach HaKodesh, que a tua palavra seja uma palavra de bênção para todos que estão acompanhando essas mensagens, aqueles que estão chegando agora, aqueles que não conhecem esse canal, que tudo seja feito aqui, Pai, para o teu nome, para a tua kavod, que diminua eu, que não seja eu aqui, meu Pai, mas que seja o teu Espírito falando para esses queridos amados irmãos. Perdoa os meus pecados e as minhas transgressões, Pai, que não seja achado com máculas perante a tua presença. Em nome do teu Filho amado Yeshua HaMashiach, nós te louvamos e te agradecemos. Perdoa as nossas transgressões. Abençoa e repousa a tua mão poderosa, a tua Shekhinah sobre a vida de cada irmão. Abençoa-os nas suas casas, Beshem Yeshua HaMashiach, aos seus parentes, aos seus cônjuges, também aos seus filhos, e que cada um seja tocado pelo teu Espírito, pela tua Ruach HaKodesh, nesse momento, da mesma forma que tocasses também aos teus Talmidim, aos teus seguidores. Em nome de Yeshua, que as palavras do nosso Messias façam habitação nos nossos corações. Amém, amém. Muito obrigado, meus queridos, que o Eterno os abençoe mais uma vez. Shalom.